Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje eu quero que vocês peguem o livro de História, abram na página 16, certo? Nosso assunto é Formação dos Estados Modernos Europeus. Lá no primeiro parágrafo do livro, tem dizendo assim: na Europa Ocidental, os primeiros estados surgiram ao longo da modernidade e esses estados não se consolidaram do dia para a noite, mas resultaram de um período de grandes mudanças políticas e sociais. O que está dizendo? Está falando que lá na Europa Ocidental, lá no continente, lá no ocidente do continente, muitos reinos surgiram e a gente vai aprender agora como é que esses reinos surgiram na Europa Ocidental. Deixa eu ler aqui no livro de História. Na página 16, fala que na Península Ibérica, a formação das monarquias, ou seja, reinos nacionais, foi um dos resultados da luta de cristãos contra os mouros, certo? Que eram muçulmanos lá do norte da África. Isso foi no século 8. Nessa luta, conhecida como Reconquista, os cristãos avançaram sobre os territórios. Essa luta ficou conhecida como Reconquista, em que os cristãos conseguiram tirar os mouros das suas terras. E eles conseguiram dar 5 reinos: Leão, Castela, Narrava e Aragão. Vejam aí, pessoal, o mapa no livro de vocês na página 16. Tá vendo esse mapa? Essa parte toda colorida é onde fica a Europa Ocidental, certo? Aí vocês vão ver que tem o nome Leão no primeiro quadrinho. Castela, Navarra, Aragão, certo? São o nome dos reinos que eles conseguiram conquistar, expulsar os mouros. Porém, nós temos ainda o Califado de Córdoba, que é ainda um lugar dominado pelos mouros, certo? Tem também o Império de Almorávida e Granada. Você vê nos outros quadrinhos. Mas eles aos poucos vão conseguir conquistar e tomar toda essa região, certo? Do ocidente da Europa, a Península Ibérica. Vejamos. Vamos ver. No primeiro quadrinho está no século X, certo? Aqui no século X, o que é que a gente vê? A gente vê que tem os 4 reinos dominados pelos europeus, certo? Dos cristãos que tiraram os mouros, mas ainda tem os reinos dos mouros, certo? Aí no século XII, o segundo quadrinho, a gente já vê que diminuiu o território dos mouros. Os cristãos estão tomando mais terras, certo? E já no século XV, que é o último quadrinho, a gente vê o quê? Só um pedacinho de Granada, não é? Que era dos mouros. Então, os cristãos tomaram quase toda essa região e agora a Península Ibérica é quase todas deles. Nós vemos agora o nome Portugal, Castela, Navarra e Aragão, certo? E Granada tá bem pequenininha. Vamos ler com a professora? Aí no segundo parágrafo começa assim: durante as guerras de reconquista, o rei de Castela concedeu a Henrique de Borgonha, nobre da região da França, que havia lutado junto aos castelhanos, o governo do condado portucalense. E assim, lá em 1139, o Afonso Henriques, filho do Henrique Borgonha, ele proclamou a independência do condado e assim começou a se chamar Reino de Portugal. Não sei se vocês sabem, mas Portugal é um país da Europa e assim nasceu uma primeira monarquia, um primeiro reino lá na Europa. E esse reino é Portugal. E, se vocês não sabem, quem descobriu o Brasil para a civilização, quem chegou aqui no Brasil com grandes barcos e caravelas, foi os portugueses lá de Portugal, ok? Pessoal, por conta de Portugal ser o primeiro país, a primeira monarquia lá da Europa, eles tiveram grandes vantagens no comércio e no fortalecimento da burguesia nacional, ou seja, eles ficaram bem fortes, bem ricos.
naquela época, certo? Aí no parágrafo, vamos ler. No século XV, os reinos cristãos de Aragão e Castela foram unificados sob a liderança de Fernando e Isabel, conhecido como os reis católicos. Esses reis católicos, eles reconquistaram a Granada, que está aí no mapa, certo? Tomaram a Granada de volta, expulsaram os mouros e, assim, fecharam a Península Ibérica. Nascia assim a Espanha moderna, outro país lá da Europa, a Espanha, certo? Então, turma, ficou alguma dúvida? Me chama lá no WhatsApp. Estou aqui para ajudar vocês, para a gente conversar, para a gente aprender junto, tá bom? Vamos responder agora uma atividade pequena que a professora vai deixar de 4 perguntinhas. Faça o cabeçalho, coloque o seu nome, o nome da escola, o nome da professora e o da disciplina e a data e mande para a professora lá no WhatsApp, tá bom? Beijão da professora, fiquem com Deus!